Olá pessoal, Fabrício Lenati aqui do Clube do Projetista. Na dica rápida de hoje nós vamos aprender como inserir uma peça virtual dentro de uma montagem do SolidWorks. Vamos nessa? Então pessoal, eu já estou aqui com o meu SolidWorks aberto. Eu criei um novo arquivo de montagem, tá ok? Eu estou com dois arquivos de exemplo, dois arquivos de peça que nós vamos utilizar nesse exemplo. Para começar, eu vou incluir aqui na nossa montagem esse arquivo base que eu criei agora há pouco. Lembrando, para quem quiser fazer o download dessa peça, basta utilizar o link que está abaixo desse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo diretamente no YouTube, basta clicar no link para acessar o nosso site. Se você estiver acessando diretamente pelo nosso site, basta se cadastrar nesse formulário abaixo para poder fazer download dessa peça de exemplo. Bom, eu incluí aqui essa pecinha, não tem nada demais, apenas modelei para que nós pudéssemos utilizar como nosso exemplo. E como que funciona uma peça virtual? O primeiro modo de inserir um componente virtual dentro de uma montagem seria da seguinte forma. Vamos dizer que eu quero colocar um componente novo nesta superfície, né? Como que eu faria? Eu vou aqui pedir para incluir esse arquivo que eu chamei ele de usinado. Esse arquivo foi utilizado em um outro exemplo que a gente fez fez em um vídeo anterior, não é? Eu vou reutilizá-lo para esse exemplo de hoje. Eu vou apenas posicioná-lo nessa superfície. Só para ficar mais fácil, deixa eu mudar a cor dessa peça. Vou colocar aqui um amarelo nessa e um vermelho nessa daqui. Pronto, assim fica fácil a visualização. Então nós temos dois componentes distintos que foram inseridos na minha montagem. Até aqui nós não fizemos nada de diferente. Incluímos primeiro essa peça, ela está fixa, e essa peça foi inserida posteriormente e afixada nessa superfície do componente amarelo que eu chamei de base. Esse arquivo ele está salvo no meu computador, mas digamos o seguinte, que eu quero desvincular esse arquivo do meu projeto original. E principalmente, eu não quero ter um arquivo adicional, ou seja, eu quero ter esse componente peça dentro do meu arquivo de montagem, sem que eu tenha a necessidade de criar um novo arquivo para esse arquivo peça. Como que eu faria isso? Primeira coisa, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre, então está aqui o meu arquivo base, o meu arquivo amarelo, e o meu arquivo usinado, que é esse componente vermelho, que é o componente que eu quero transformá-lo em virtual. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito sobre ele e veja que simples, tem aqui um botão escrito tornar virtual. Vamos clicar nele, veja a mensagem que aparece. Tornar um componente virtual quebra o vínculo com o arquivo externo. Deseja continuar? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu der um OK de quebrar esse vínculo, todas as modificações que eu fizer nesse componente, seja no meu arquivo original ou seja aqui dentro da montagem, um não irá interferir no outro, ou seja, as atualizações, as modificações não serão transmitidas seja para o arquivo original ou seja para esse arquivo dentro da peça. Então vamos clicar aqui em OK.
veja que ele mudou a minha descrição para cópia de usinado. Então, significa que o meu arquivo chamado usinado, agora ele colocou aqui um acento circunflexo, dizendo que significa que o arquivo usinado está dentro do meu arquivo de montagem. O cópia é porque é uma cópia do arquivo usinado, então ele coloca automaticamente essa descrição cópia. Vamos testar vamos fazer aqui uma alteração, por exemplo, no diâmetro desse furo, né? Eu dei 2 cliques aqui nesse componente, vou alterar aqui para 8 milímetros. Vou dar um OK, pedir para atualizar. Então você veja que o furo, né, já dá para ver ali que ficou maior. Vou aumentar um pouco mais para ficar mais claro. 10 milímetros. Tá ok. Aqui é um arquivo, aqui é um diâmetro roscado, então ele não vai me deixar fazer maior. Mas já dá para a gente ver claramente, né, eu posso medir aqui, que ele ficou com 8 milímetros. Então, eu vou salvar. Perceba o seguinte, quando eu pedi para salvar a minha montagem, ele fez essa seguinte pergunta. Esta montagem contém componentes virtuais, né, que foi esse componente que a gente tornou ele virtual, que precisam ser salvos. Manter internamente, dentro da montagem. Se eu manter essa opção selecionada, quando eu der OK, ele não vai me gerar um novo arquivo de peça. Caso eu selecione esta opção, ele vai quebrar o vínculo, na verdade ele já quebrou o vínculo com o arquivo original, mas ele me dá a opção de gerar um novo arquivo parte, né? Para o propósito desse exemplo de hoje, nós não vamos salvar um novo arquivo, vamos manter ele virtual dentro da montagem. Então, cliquei em OK, eu vou fechar esse aqui também. E aqui eu tenho o meu arquivo original, tá? Então esse daqui é o arquivo original que eu utilizei lá na minha montagem. Veja o seguinte, o meu diâmetro que eu alterei lá não está com 8 milímetros, ele continua com 6,8. Né? Então significa que as alterações que eu realizei no componente virtual, eles não se propagaram para o arquivo original. E da mesma forma, se eu vir aqui onde é 6,8 e colocar 5 milímetros, por exemplo, eu vou atualizar, vou dar um salvar, vou fechar meu arquivo e abrir novamente a minha montagem. Vamos ver esse diâmetro. E vejo que ele continua com 8 milímetros. Então, ou seja, realmente não há como propagar a alteração de uma peça para outra quando eu trabalho com componentes virtuais. Essa é uma das formas de se trabalhar com arquivos com componentes de peça virtual dentro de uma montagem. Porém, existe uma outra forma, né? Eu vou deletar aqui esse arquivo. Não preciso mais dele. Vamos dizer que a gente queira incluir um outro arquivo aqui, só um flange, né? E eu não quero gerar um arquivo parte novo para estar inserindo ele. Eu quero simplesmente colocar uma peça virtual aqui, que eu não vou estar detalhando ela, né? Essa é a grande vantagem de trabalhar com componentes virtuais, que você coloca arquivos dentro da sua montagem que você não quer dar tanta importância para ele. Ele precisa estar ali só de forma visual, mas você não vai detalhar ele. Normalmente é essa forma que nós trabalhamos com arquivos virtuais. Então, a outra forma de inserir é o seguinte, a gente vem aqui em inserir, componente, normalmente eu utilizo isso aqui, ó, montagem peça existente, para incluir o arquivo que eu já criei, né? Ou seja, eu já tenho criado. Mas se eu vir aqui nessa opção nova peça, perceba o seguinte, que o meu mouse ele ficou com esse chequezinho verde. O que isso significa? Ele está me perguntando
em qual superfície eu quero montar o meu sketch, né? o meu plano de esboço. Então eu vou vir aqui nessa superfície e clicar nela. Perceba que ele deixou a minha peça transparente. Se eu tivesse outros componentes aqui, todos eles ficariam transparentes. Isso é para indicar que eu não estou editando eles, que eu estou dentro, veja aqui esse símbolo, eu estou dentro de um esboço e eu posso trabalhar aqui como se fosse uma peça, né? Porém, eu estou dentro da montagem. Então, seguindo o nosso exemplo, vamos dizer que nessa superfície eu queira incluir um arquivo de esboço, eu vou só copiar esse fundo, deixa eu ver como ficou, ok? Só copiar o arquivo de baixo, a peça de baixo, a geometria, só para a gente utilizar como exemplo. Aqui eu vou criar uma extrusão, um ressalto extrusão, vou confirmar, atualizar e veja o seguinte, eu tenho aqui na minha árvore 2 componentes e mais uma vez, veja que o meu arquivo peça2, que o SolidWorks nomeou automaticamente como peça2, ele utiliza novamente esse acento circunflexo que já me informa que meu arquivo peça2 ele é virtual e está dentro do meu arquivo montagem. Então eu posso vir aqui e salvar, vou dar salvar todos e veja que mais uma vez ele faz a mesma pergunta do primeiro exemplo. Dessa vez eu vou clicar aqui em salvar externamente. Veja que ele me pergunta qual o nome do arquivo que eu quero estar salvando e qual o local de salvamento. Então ele vai salvar no mesmo local que a minha montagem já está salva. Vou clicar em OK. Caso eu abra o local de salvamento do meu arquivo, veja aqui o meu arquivo peça2. Ele já foi salvo no local indicado. Pessoal, essa foi a dica de hoje, como se trabalhar com arquivos virtuais dentro de uma montagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, por favor, deixa o seu joinha aí, que ajuda a gente bastante para a gente saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando e, principalmente, deixe seus comentários, seus questionamentos, tudo que vocês precisam ou que vocês tenham de dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Tá legal, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, abraço.